Então, de volta. Nesse vídeo de hoje a gente tem três tarefas, né? Três partes. A primeira parte é uma parte de apresentação. Eu estou me apresentando e convidando vocês a se apresentarem também no fórum de apresentação. Uma segunda parte para a gente conversar um pouquinho sobre a organização do programa. Digo desde logo que se trata de uma proposta de programa, porque a partir do diálogo com vocês pode ser que a gente altere algumas estruturas que a gente havia pensado. E a terceira parte é a parte da primeira aula, né, desse primeiro encontro do nosso programa. Então, nessa sequência, eu queria que vocês dessem uma olhada também no programa do curso, né? Dê uma pausa lá. Nosso curso ele é um curso composto por 12 encontros, né? Vocês vão perceber aí uma organização com três partes. E essas três partes, cada uma com um conjunto de dois ou três encontros, né? Então, como havia dito para vocês na minha apresentação, essas partes, essa organização do curso, ela é fruto da minha própria experiência de vida, né? Então, as escolhas que eu fiz, elas não são escolhas universais, que seriam feitas por todo mundo, mas foram as minhas escolhas e eu queria compartilhar com vocês. Vocês perceberão que o programa, então, está organizado a partir de 4 eixos, né? E esses 4 eixos, eles têm a ver com temporalidades. E para marcar essas temporalidades, eu escolhi 3 músicas, né, que também são 3 períodos musicais que me marcaram e marcaram a juventude brasileira e, sobretudo, a juventude negra brasileira, né? Então, a primeira parte delas é intitulada... A primeira parte do curso ela está intitulada, então, Sobrevivendo no Inferno, né? Sobrevivendo no Inferno é um álbum lançado no ano de 1997 por um grupo brasileiro chamado Racionais MC, um grupo que marcou a cena rap do Brasil, né? Depois vocês me contam se marcou também a cena rap da América Latina, né? Mas Sobrevivendo no Inferno, ele traz... eu coloquei aí o link da discografia para vocês também darem uma olhada nas músicas, nas letras, porque eu acho que reflete um momento, né? Um momento da denúncia, da demarcação de um lugar, né, de desigualdade, mas também de existência da juventude negra, né? Então, a classe 1, a classe 2 e a classe 3, elas são orientadas aí por esse subtítulo Sobrevivendo no Inferno, né? Na parte 2, né, que está intitulada aí como Eu Só Quero É Ser Feliz, né, viver tranquilamente na favela onde eu nasci, né? Esse foi um hit que marcou a sociedade, a cena musical brasileira, né, a partir da década de 90, né, no que a gente comumente chama do funk carioca, né? Essa letra é de 2 MCs, Cidinho e Doca, né? E penso eu que ela marca um outro momento, né? Que é um momento ao mesmo tempo de denúncia da desigualdade, mas também de uma exaltação do território, exaltação das identidades, assim, uma luta contra a violência, uma luta a favor da paz, né? Então, e o capítulo e as nossas classes, portanto, 4, 5 e 6 são orientadas aí dentro desse segundo eixo, né? O terceiro eixo chamado Deixa Minha Fé Guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim,
Então é um hit mais recente de 2018 de uma cantora brasileira também chamada Isa, e que talvez retrata um pouco uma realidade já no contexto de ações afirmativas, um contexto de empoderamento, de demarcação de um lugar da negritude, e as classes 7 e 8 estão organizadas aí, então, a partir desse eixo orientado aí por essa musicalidade de Isa. O eixo 4, Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Essa é uma canção das mais recentes que mais me toca, assim, mais me emociona, tanto pela dimensão estética quanto pela dimensão do conceito, que traz, fazendo referências inclusive um pouco mais antigas, Emicida, Pablo e Maju. E aí vai dizer dessa cultura urbana, dessa dimensão política mais recente do Brasil, e onde estão organizadas aí a nossa classe 9, 10 e 11. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha no programa e voltassem para a gente conversar também. Tem já aí no nosso ambiente virtual há no nosso ambiente virtual, portanto, um fórum específico para a gente conversar um pouco sobre esse nosso programa, o que vocês acharam, se dá para incorporar outras referências. Vamos conversar. Então, viram o programa? Já participaram lá do fórum? Compartilharam as impressões? Então vamos para a nossa primeira classe. A nossa primeira classe, ela está nomeada como uma pergunta, mas afinal, os jovens negros existem? E eu fiquei pensando muito sobre essa pergunta, se eu deveria começar o curso com uma pergunta, mas eu fiquei achando que pode ser provocativo. As perguntas, eu gosto das perguntas, as perguntas elas abrem possibilidades maiores do que as respostas. E eu pensei nesse título justamente ao organizar o material para fazer uma oferta de um curso como esse, pensando em juventude negras e afrodescendentes na América Latina. Pode parecer muito contraditório fazer uma pergunta sobre a existência dos jovens negros e negras num cenário em que a Shirley Membe, por exemplo, vai chamar de necropolítica contra os corpos negros. Ou a gente vê emergir movimentos aí de denúncia sobre o genocídio da juventude negra. Ou seja, ao mesmo tempo que esses dados mostram que a juventude negra existe, mas eu me pergunto, será que do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista político, se reconhece a existência da juventude negra? Quando eu fui, por exemplo, coletar materiais sobre as diferentes dimensões da vida da juventude negra, eu retomei um trabalho que eu acompanhei a feitura, assim, mais ou menos de perto, que foi o estado da arte sobre produção sobre a juventude nas áreas de educação, ciências sociais e serviço social. Essa foi um trabalho de pesquisa coordenado pela pesquisadora Marília Espósito. Essa, aliás, a bibliografia obrigatória dessa primeira classe, e chama a atenção que esses pesquisadores, ao mesmo tempo que encontraram um grande volume de produção sobre juventude, um volume que foi aumentando aí ao longo dos últimos anos, das últimas décadas,
Mas a gente observa que os estudos classificados pelas palavras-chave juventude negra é um número bastante pequeno. 4,8 das dissertações, elas versavam sobre juventude negra. E por outro lado, a gente percebe um volume muito maior utilizando as palavras-chave juventude escola, por exemplo, juventude cultura. Mas eu fiquei pensando especificamente no caso brasileiro, onde nós temos 54% da população que se autodeclara negra, somando aí pretos e pardos, um número muito pequeno, menor de 5% dos estudos sobre juventude refletem sobre as experiências desses jovens negros. E fiquei pensando, será que essas pesquisas elas não se deparam com esses jovens negros nas escolas, na cena urbana, na cultura? Ou será que essas pesquisas não nomeiam esses jovens como jovens negros? Ou será que essas pesquisas não levam em consideração a dimensão racial para explicar as experiências cotidianas desses jovens? Então, é interessante pensar como muitas vezes essa universalidade do conceito de juventude, ao mesmo tempo que é um conceito definido como não juventude, mas juventudes no plural, reconhecendo, portanto, que essa juventude elas são múltiplas nas suas experiências, nas suas condições de vida. No caso brasileiro, raramente a dimensão racial ela é colocada em destaque para explicar as experiências desses mesmos jovens. É interessante quando a gente observa esses 5% desses trabalhos identificados, como a dimensão racial e muitas vezes a dimensão da vulnerabilidade está muito presente nos trabalhos. Então, quando se vai dizer de juventudes da periferia ou juventudes negras e suas práticas identitárias, então esse adjetivo, essa adjetivação racial, jovens negros, ela aparece com força. Mas como muitas vezes em outras situações onde a dimensão da racialização ou a dimensão da vulnerabilidade, da violência não aparecem no primeiro cenário, esses jovens é como se fossem jovens desracializados. Então, essa primeira classe é para a gente pensar também como, seja no campo da academia, seja no campo das políticas públicas, muitas vezes a inexistência, a invisibilidade desses jovens é uma invisibilidade socialmente produzida. Pensando aqui, sociólogo português aqui do Centro de Estudos Sociais, Boaventura de Souza Santos, é importante pensar como aquilo que não existe na realidade social é, muitas vezes, aquilo que foi ativamente produzido como não existente. Então, muitas vezes, a dificuldade de encontrar bibliografia, produções acadêmicas sobre as experiências desses jovens negros tem a ver também com a não identificação, a não nomeação dos seus pertencimentos raciais. Se a gente vai olhar para a parte dessas produções identificadas nesse balanço da produção discente em educação, serviço social e ciências sociais, certamente muitos desses jovens que participaram
de pesquisa sobre escola e juventude, sobre política e juventude, são jovens negros, né? Mas essa dimensão ela não é mencionada. Eu estou me lembrando de um trabalho um trabalho técnico que realizei no ano de 2017 sobre genocídio da juventude negra e pobre da cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. E nesse estudo, nós iremos falar sobre ele nas classes adiante, mas nesse estudo eu conseguia, por meio dos dados oficiais, identificar o percentual dos jovens assassinados na cidade e consegui identificar, inclusive, os territórios de onde eram esses jovens, né? Ou seja, os territórios mais vulneráveis da cidade. Mas, curiosamente, eu não conseguia identificar qual o pertencimento desses jovens, o pertencimento racial. Eu não conseguia identificar o pertencimento racial desses jovens. E a minha pergunta era: a quem interessa a produção de um dado cego à raça-cor? No caso do brasileiro, a produção de dados sem essa identificação muitas vezes favorece a afirmação de que para a violência não existe cor. Mas quando a gente vai investigar com mais profundidade esses dados, a gente acaba percebendo que esses jovens negros, moradores de territórios vulneráveis, eles acabam sendo os sujeitos mais vulneráveis a essa violência letal. Agora, se eu não identifico a cor e raça desses sujeitos, dificilmente eu consigo construir uma política que leve em consideração essa dimensão na proteção desses jovens. Então, o que acaba acontecendo é que, à medida que eu produzo indicadores ou reflexões sem levar em conta essa dimensão, eu tenho uma dificuldade também em produzir informações que garantam o direito desses jovens. E eu entendo, portanto, que a tarefa principal desse curso que nós estamos começando hoje não é apenas falar das cicatrizes que marcam esses jovens, tá? Mas é também falar dessas dimensões da experiência de vida para também construir caminhos alternativos de garantia de direitos, né? E, portanto, penso que a gente precisa dialogar, trazer elementos, né? E esses dois textos que eu compartilho com vocês, tanto da bibliografia obrigatória quanto da bibliografia complementar optativa, é para que a gente consiga perceber alguns dos mecanismos que, ao mesmo tempo, produzem visibilidade e, às vezes, produzem invisibilidade. No Brasil, especificamente, muitas vezes esses jovens eles são visibilizados no seu pertencimento racial quando essa visibilidade é compatível com o estereótipo associado ao jovem negro. O jovem negro autor ou sujeito da violência, o jovem negro no lugar da vulnerabilidade ou como um superador individual dessa vulnerabilidade. Mas quando se fala em dimensões gerais sobre juventude, essa juventude muitas vezes vem sem a dimensão racial. Eu estou partindo do pressuposto, portanto,
que tanto o Brasil quanto outros países da América Latina, eles são países marcados pela racialização. Essa, aliás, é uma marca da colonização, né, escravista na América, né? Portanto, a noção de raça ela está impregnada nas nossas relações, sejam em países em que tem contatos mais próximos, pessoais, com pessoas de diferentes pertencimentos raciais, mas mesmo naqueles lugares onde essa dimensão multirracial não está presente, o imaginário social sobre a diversidade é atravessado por concepções sobre raça, né, que carregam concepções de poder sobre beleza, honestidade, superioridade, inferioridade, enfim. Né? Então, essa primeira classe, ela se propõe ser provocativa para a gente tentar entender ou identificar os mecanismos presentes tanto na academia, quanto no âmbito da política, quanto na vida cotidiana, que ora visibilizam jovens negros, que ora invisibilizam jovens negros, para a gente começar a trilhar juntos essa reflexão sobre o curso. Né? Se nós começamos a nossa conversa de hoje aqui, nossa classe, se nós começamos nossa classe de hoje com uma pergunta, eu queria propor então que a gente terminasse também com uma pergunta. E uma pergunta para orientar o nosso terceiro fórum desse primeiro encontro. No contexto de vocês, no contexto de vocês, os jovens negros existem ou não existem? Em quais lugares eles existem? Em quais lugares eles não existem? Conta um pouco pra gente no fórum. Vamos começar esse curso e essa conversa com força total. Um abraço. Até o próximo.